aqui, então, a terceira parte do mini treinamento de hoje. Nós falamos de um estudo, né? É uma proposta, né? Em todos os nossos mini treinamentos e também em muitas das nossas lives, nós temos essa estratégia de estudo que facilita muito com a ferramenta à distância, né? A internet. Então você vai no canal YouTube, lá tem uma série, toda uma biblioteca de vídeos carinhosamente montada para você, né? E todos os estudos nossos estão ligados a um vídeo, né? Então hoje, por exemplo, nós vamos ver só dar continuidade, na verdade, ao que nós estávamos estudando, que é Romeu Bonelli falando aí da 40ª Conferência Bíblica Nacional no começo desse ano. Vamos ouvi-lo então. Intercambiável com o termo palavra. Então, todas as vezes que você ler lei, mandamento, ordenança, significa uma coisa só, preceito, se refere a uma única coisa, a palavra de Deus. Então o Senhor está dizendo, dentro do meu coração está a tua palavra. 30 anos entesourando essa palavra. Agora olhe mais um detalhe ainda. Tanto no relato de Mateus quanto de Lucas, Mateus 4 e Lucas 4, quando o Senhor usou essa expressão, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, esse termo palavra, ali nos relatos de Mateus 4 e Lucas 4, é rema, não é logos. Que são as duas palavras no grego que nós temos para o termo palavra. Então, o que é logos? Logos é uma palavra já declarada, uma palavra já expressada, uma palavra escrita especialmente. Isso é logos. Agora, o que é rema? Rema se refere mais a um discurso, uma palavra que é falada ou refalada. Então, basicamente, nós poderíamos dizer que logos é uma palavra escrita e rema é uma palavra falada. Basicamente, essa é a diferença. Então, qual foi o termo que o Senhor escolheu para usar aí respondendo ao inimigo? Ele não usou o logos. Não porque logos não seja importante, ele mesmo é o logos de Deus, expressão de Deus, a palavra de Deus. Mas o logos era muito bem conhecido por todos os fariseus, em todas as sinagogas, eles teriam que saber porções enormes do logos de cor. Logos escrito, a palavra escrita. Nosso Senhor aí não usou o logos. Nosso Senhor também conhecia o logos completamente no seu coração. Ele cresceu estudando o logos. Ele cresceu aprendendo o logos. Ficou 30 anos Mas ele estudando a usa a palavra. palavra rema. Porque ele está dizendo, todo homem viverá das comunicações diretas de Deus com ele mesmo. Senhores, é muito importante. Espero que essa gravação possa estar atingindo a compreensão, ou melhor, a revelação em cada um dos senhores que está me ouvindo, quer seja ao vivo, quer seja por gravação. É muito importante isso. Logos, palavra escrita. Rema, a palavra falada. E aí, o que Jesus Cristo está falando, depois de passar 30 anos estudando a palavra, o Logos, né? Ele falar da rema. E rema o que é? É você ouvir o Espírito Santo. E por isso que no mini treinamento aí anterior de gestão integrada, nós falávamos de rema. Não adianta a pessoa só ter a lógica, o logos, porque se ele não tiver o rema, não estiver escutando o Espírito Santo, não dá certo. Tem que ter os dois. Tem que ter a parte logos, a lógica, o intelecto, mas tem que ter a rema para dar certo a nível espiritual e para alegrar o coração de Deus, para dar glória a Deus e para também nós nos transformarmos dia após dia na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que é o objetivo de Deus, é o objetivo do cristianismo, do cristão. A rema, do falar do Senhor. Essa foi a vida humana do nosso amado Senhor Jesus. E é verdade para cada um de nós.
Não basta apenas conhecermos a palavra escrita de Deus. Esse é o fundamento de tudo. Mas nós vivemos da rema de Deus. A unção que vos ensina a respeito de todas as coisas. A unção que torna o Logos conhecido, guardado, memorizado, estocado, entesourado no nosso coração. O Espírito que torna esse Logos em rema. É disso que nós vivemos. Você se lembra, irmão, eu já citei uma vez. Sei que nosso tempo está concluindo, mas não queria deixar de relembrar os irmãos disso. Há muitos, muitos anos atrás, eu ainda era um jovem. E nós estávamos em um encontro assim como esse, em uma outra cidade, em Cambuquira. E um irmão que passou por um período de perseguição comunista na China. Nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo ali pessoalmente. Ele ficou 22 anos em uma prisão comunista. E, incrivelmente, ele saiu de lá depois desse período, onde ninguém sobrevivia, segundo o relato dele, mais do que 6 meses naquele campo de trabalhos forçados. Não era exatamente uma prisão, era um campo de trabalhos forçados. Eles trabalhavam com a plantação de arroz durante o dia todo, naqueles lugares encharcados, e dormiam ao relento, fazendo umas macas debaixo de bambus. E quando esse irmão foi levado para esse campo de concentração, de trabalhos forçados, então ele ouviu daqueles prisioneiros que já estavam ali o seguinte: ninguém aqui vive mais de 6 meses. Você vai ver que os seus pés vão começar a inchar, a sua coxa, e quando esse inchaço atingir o seu ventre, você morre. Nosso irmão permaneceu naquele campo 22 anos. E ele disse que quando ele foi arguído pelas autoridades comunistas na época a respeito de sua fé, já que ele foi inquirido por isso, pela sua fé. Então eles disseram assim: você é um professor de Bíblia, você pode continuar a sua tarefa, nós não vamos nos opor a isso. Só que você vai ensinar Lucas 15, a parábola do filho pródigo, assim: o filho pródigo é o proletariado e o novilho cevado é o sistema comunista. Ele diz: eu não posso fazer, eu seria infiel à palavra de Deus. Então, dali mesmo, daquela arguição, ele foi colocado em um ônibus, junto com outras pessoas que foram retiradas do sistema, para ser levado para um campo de concentração. E sabe o que ele vai nos dizer? Ele disse que quando ele estava lá, ele olhava para aquelas pessoas e pensava diante do Senhor: meu Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E ali havia pessoas de toda a classe. Havia prostitutos, havia drogados, haviam pessoas que o sistema comunista recolhia das ruas. Então ele disse que o Senhor falou uma palavra ao seu coração. E ela está em Isaías 53. E a palavra foi: ele foi contado com os transgressores. Ele foi contado com os transgressores. Se referindo, claro, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse irmão nos disse que durante 22 a palavra sustentou no campo de trabalhos. Porque o cristão, ele tem, Um passo nessa sessão. o cristão, ele tem esse desígnio, né? Ele é um pequeno Cristo. Esse Cristo teve toda a via crucis, ele teve aquela cruz para carregar e aquela morte carnal. Nós, de alguma forma, como cristãos verdadeiros, teremos a nossa. Teremos a nossa cruz. E nós não podemos reclamar das coisas que acontecem. E esse exemplo aí é bom, excelente, né? Porque Cristo a gente esquece, mas um exemplo desse não toca o coração da gente. Você parece alguém mais próximo que ficou nesses campos de concentração no comunismo, né? E que, então, o que segurava ele era que ele estava, de uma certa forma, representando Cristo, o cristão verdadeiro, que está sendo sacrificado, né? Mas que terá a vida eterna. E essa história da vida eterna e do amor de Deus, o amor de Cristo por nós, mesmo nesse sacrifício,
é uma prova, como Jesus Cristo foi provado naquele deserto por 40 dias, e não se curvou ao inimigo. E nós, se você ligar o que eu estou falando aqui com a nossa parte anterior, nós, para administrarmos o nosso empreendedorismo, que nós falamos aqui de empreendedorismo, que é uma coisa da pessoa, né? Não estou falando da administração de empresas, mas de pessoas em empreendedorismo, que vai, então, ligar a empresa, que é um conjunto de pessoas lá trabalhando de uma forma juridicamente adequada. Mas o problema é a falta do Espírito Santo. A gente não consegue, às vezes, fazer uma planilha, organizar. Como nós falamos aqui na estrutura, um PPPO, que é uma pendência, providência, com prazo certo, né? E priorizar. Como que a gente diz que a gente tem Espírito Santo? O Espírito Santo tira de letra isso. E é isso que eu quero ligar uma coisa na outra. E como trazer a palavra de Deus, a rema, para o Logos, que é o que cada um tem de talento. Né? Mas se não tiver essas duas coisas, não rola como Deus quer. Eu não estou dando glória para Deus. E essa é a nossa preocupação na academia. É alertar os senhores, nos alertar, porque eu também todo dia estou sobre vigília. Né? Deus, Cristo falou, vigiai e orai. Né? Que a coisa é tremendamente é, sacrificial para o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus, ele sabe que tem algo por vir, né? Ele tem uma esperança, tem fé, né? Tem amor para o reino de Deus. Sabe que Deus está acompanhando ele. Agora, quem está no mundo não tem isso. E tem, então, um sofrimento que é fútil. Vai levar ele à vida eterna no inferno. Tchau. Hoje terminei com uma palavra triste. Tchau, tchau.